nesse vídeo eu vou falar com você qual que é a melhor época do ano para você lançar e qual que é a época que normalmente você deve evitar. Antes da gente entrar nisso, tem uma coisa que você precisa entender. Todo o mercado, todo o nicho, toda a área de atuação no mercado tem um negócio que se chama sazonalidade. O que é sazonalidade? Sazonalidade são épocas do ano onde naturalmente você vende mais ou você vende menos. Então, muitas vezes, você fez um lançamento em janeiro, e aí fez o mesmo lançamento em outubro. Você fala, pô, mas a conversão de outubro foi muito pior que a de janeiro, meu lançamento não está funcionando, minha audiência está cansada da minha oferta, lançamentos não funcionam mais, bababá. E muitas vezes é simplesmente porque, sazonalmente, janeiro vende mais do que outubro para o seu mercado. Tá? Então é importante você entender que a sazonalidade ela existe em todos os mercados. Ah, Hugo, então como é que funciona a sazonalidade? Qual que é o mês então que é melhor para vender? Isso não existe. Depende muito de nicho para nicho, tá? Mas só para não te deixar sem nenhum referencial, para a gente aqui e para uma boa parte dos nossos alunos, normalmente janeiro, que é o começo do ano, é um ano bom, é uma época boa para vender, é uma época de boa sazonalidade. E aí, normalmente, porque início de ano, início de um ciclo novo para a maioria das pessoas, aí é um momento onde as pessoas estão querendo fazer acontecer, estão mais dispostas a aprender, mais dispostas a investir na própria educação, enfim. Pra gente aqui, a gente sabe que, por exemplo, um lançamento de janeiro, ele vai converter melhor do que um lançamento de outubro, se eu fizer o mesmo lançamento para os dois, com a mesma oferta, tá? Então, é importante você entender isso, sazonalidade. A segunda coisa que é importante é você descobrir qual é a sua sazonalidade. Como é que eu vou saber isso? Eu vou contratar uma pesquisa? Não. Você vai descobrir isso na prática. Eu costumo dizer para os nossos alunos, tem coisa que nem eu, Hugo, nem o Érico, nem ninguém no mundo vai conseguir ensinar para você, que são os seus próprios números. Então, a sazonalidade é uma coisa que faz parte dos seus próprios números. Então, você vai aprender como funciona a sua sazonalidade à medida que você for lançando. Então, quanto mais você lançar ao longo do tempo, vamos dizer assim, mais você vai ter munição para entender como é que funciona a sua sazonalidade. É por isso que a gente bate tanto na tecla com os nossos alunos de que é muito importante você ser consistente nos seus lançamentos, independente do resultado. Então você vai começar um ano, já marca os 6 lançamentos daquele ano. Espaça 2 meses entre cada um deles, mais ou menos, e marca e executa esses lançamentos. E assim, começar o ano já marcando 6 lançamentos. E não, deixa eu lançar, deixa eu ver como é que vai ser o resultado do primeiro para eu marcar o próximo. Não, já marca os 6, tá? Primeiro, isso tá mandando uma mensagem para você mesmo, que você vai fazer até acontecer e não vai, eu só vou fazer o segundo lançamento se eu for bem no primeiro. Cara, a maioria das pessoas não vai bem no primeiro. A maioria das pessoas não vai bem nem no segundo lançamento. Então você precisa fazer vários, tá? Então quando você marca, sei lá, os 6 lançamentos daquele ano, já automaticamente já manda uma mensagem para você, eu vou executar os 6 lançamentos, não importa o que aconteça. E vou procurar melhorar cada um deles. Segunda coisa, no ano seguinte, quando você for lançar, você já teve um ano de histórico para entender, no final do ano, eu vendi muito mais do que no começo do ano, que nem o Hugo. Então a minha sazonalidade é diferente da dele. Ou não, a minha sazonalidade é igual a do Hugo. Então eu sei que no começo do ano eu vou vender mais. Então se eu tiver que fazer um investimento maior, eu vou procurar fazer o investimento no começo do ano. Porque eu vou ter uma conversão melhor, uma rentabilidade melhor em cima do meu investimento. Então, você precisa, antes de mais nada, antes de pensar em época, qual que eu tenho que evitar, enfim, é entender a sua sazonalidade. Isso é a coisa mais importante. E, infelizmente, queria eu te dar a resposta de qual é a melhor sazonalidade para você. Eu dei um referencial, que a nossa sazonalidade aqui é de... Isso acontece para muitos alunos nossos. Então você tem um referencial, mas isso não é uma verdade para você. Você vai ter que entender no seu mercado, no mercado que você atua, qual que é a melhor sazonalidade, tá?
Sabendo disso, tem algumas dicas. Qual que é a dica? Procure evitar feriados. Então, quando você estiver marcando os seus lançamentos, né, o calendário de lançamentos, eu procuraria evitar feriados, principalmente feriados que emendem. Então, às vezes, o feriado cai na quinta-feira. Cara, quinta-feira, a gente sabe, nesse nosso Brasilzão aqui, caiu o feriado na quinta-feira, meu amigo. Acabou tudo na quinta-feira, só volta na outra segunda. Ah, eu procuraria, por exemplo, evitar de colocar um lançamento no meio do carnaval, a não ser que eu fosse de um nicho muito específico. Por quê? No meio do carnaval, a atenção das pessoas está no carnaval. Não está no digital ali na internet, a pessoa não está procurando, normalmente, tá? Procurando fazer cursos, investir nela mesma durante o carnaval. Boa parte das pessoas, a não ser, de novo, que isso seja uma particularidade do seu nicho. Então, já que você já vai começar o ano marcando as datas dos seus lançamentos, já pega o calendário do feriado, não só no começo do ano, né? Vai que você entrou nesse mundo no meio do ano. Você vai marcar os seus próximos lançamentos a partir do momento que você entrou nesse mundo dos lançamentos, nesse mundo do 6 em 7. Já que você já pode marcar os próximos 6, evita os feriados, tá? Evita Natal e Ano Novo, também são 2 feriados que é difícil competir com a atenção do Natal e do Ano Novo. Diria que aqui no Brasil, Natal, Ano Novo e Carnaval são feriados que é difícil competir com a atenção que as pessoas dão. Você pode ver que, sei lá, quem é do mundo digital, quem investe em tráfego, geralmente é difícil gerar lead nessas épocas. A lead fica mais cara, lead é inscritos para o seu lançamento, tá? Então, geralmente as coisas ficam mais caras de se investir nessa época. Tanto porque a atenção está fora ali do digital, como também, até Natal e Ano Novo, você ainda vai competir com o varejo tradicional, que tá doido para poder fazer campanha de Natal, enfim. Eu evitaria, tá? Uma vez que você tem essa possibilidade. Então, evitar feriados. E aí, para terminar o vídeo, eu diria, evitar feriados é uma boa, mas tem uma exceção com relação a isso. Qual que é a exceção? Aqui a gente costuma falar, lançamento feito é melhor do que perfeito. Vamos supor que você está fechando o calendário do seu ano, e aí por algum infortúnio do destino, você teve que posicionar os lançamentos de uma determinada forma, que, sei lá, o último lançamento, ou o lançamento do meio ali, vai ter que cair num feriado. Porque é o seguinte, Hugo, se eu não lançar no feriado, sei lá, se um CPL meu não cair num feriado, ou se a abertura de carrinho não cair num feriado, eu não vou lançar, eu vou fazer 5 ao invés de 6 lançamentos. Nesse caso, eu falaria para você, se esse é o caso, se não dá para reajustar para você fazer os seus 6 lançamentos no ano, aí sim, faz no feriado mesmo. Não vai ser tão bom, mas um lançamento feito, ele vai ser muito melhor do que um lançamento não feito. Porque assim, um lançamento não feito significa absolutamente 0 vendas. 0 vendas, 0 movimentação no mercado, 0 pessoas impactadas, 0 tudo. É um prejuízo muito grande você deixar de lançar. Mas assim, muito grande mesmo. E aí você esperar que você vai compensar isso nos outros lançamentos, essa compensação ela não acontece. Porque se ela acontecesse, ela aconteceria independente de ter um lançamento ou não. Então você deixar de lançar, esperando compensar esse lançamento em outro lançamento, é um dos maiores erros que você pode cometer. Então, se fugir de um feriado vai significar você não lançar, lance no feriado. Eu procuraria só não abrir o carrinho, que é o momento que você abre para venda, no meio do feriado, tá? Aí realmente eu procuraria não fazer isso. E eu acho que dá para fazer isso, tá? Dá para você se remanejar para não abrir o carrinho no meio do feriado. Ah, mas o CPL teve que ser no meio do feriado? Cara, ou era isso ou não lançava. Então vai lá e lança, cara. Vai lá e lança. Já sabendo que provavelmente ele vai ser um lançamento pior, mas mesmo assim vai ser um lançamento feito, vai ser um lançamento que vai gerar receita, vai ser um lançamento que vai impactar um monte de gente. Enfim, vai ser um lançamento que vai gerar todos os benefícios que um lançamento gera para o seu negócio. Então, com relação à época boa para lançar, resumindo, entenda qual é a sua sazonalidade, tá? Entenda, descubra essa sazonalidade sua e siga a sua sazonalidade, saiba que existe sazonalidade, então não desespera quando uma conversão está pior do que a outra. Você tem que saber e se preparar para isso. E evite feriados,
E um lançamento feito, ele sempre vai ser um melhor negócio para você do que um lançamento não feito. Então, se fugir de um feriado, significar não lançar, lance no feriado mesmo. O lançamento feito vai ser sempre melhor.